Eu estou recebendo aqui na Rádio Justiça a participação do advogado Adelmo Emerenciano. Ele que é especialista em direito tributário e ele vai repercutir conosco a medida provisória 783 de 2017, que permite o parcelamento de dívidas com a União. Doutor Adelmo Emerenciano, eu quero agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu é quem agradeço. Doutor Adelmo, então poderia já contextualizar aos ouvintes os motivos que levaram o governo a propor essa MP 783? A medida provisória que foi editada, ela obviamente busca fazer com que haja uma ampliação do caixa do governo, antecipando o pagamento de dívidas. Aliás, todos os programas, desde o Refis e similares, sempre têm essa tentativa de acelerar o pagamento das dívidas que contribuintes eventualmente tenham com o governo federal. Então, as dívidas fiscais são montantes sempre expressivos na vida brasileira, principalmente dos empresários, e esses programas, então, buscam, na verdade, fazer uma aceleração de pagamento para reforço do caixa. E, obviamente, também porque o tamanho dessas dívidas, às vezes, chegam até a inviabilizar a continuidade da atividade econômica das empresas. Então, esses programas suavizam um pouco a vida do empresário, principalmente em momentos de grave crise econômica como essa, e ao mesmo tempo também permite que o governo antecipe um pouco de receita para poder fazer frente às suas dificuldades como esta que estão sendo vivenciadas. Então este é um programa que se chama PERT, Programa Especial de Regularização Tributária, mas no Brasil se acostumou a chamar qualquer programa de redução de tributos de um nome único, Então, às vezes o governo inventa o nome, mas todo mundo chama de Refis. Não adianta trocar o nome, mas continuam chamando de Refis. Mas, na verdade, o nome do programa é um PERT, que é objeto de uma medida provisória feita pelo governo e que inclui as dívidas até que as pessoas possuam até 30 de abril de 2017. Então, essa medida provisória de 31 de maio deste ano, medida provisória 783, que serve para dívidas tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. E dá condições assim muito favoráveis realmente em relação a outros programas que já existiram no passado. Doutor Adelmo Emerenciano, tem se repercutido aí na mídia que o projeto nessa medida provisória 783 de 2017, ela foi desfigurada pelos parlamentares. O senhor poderia então já explicar o porquê desse questionamento? Bem, as medidas provisórias, elas são editadas pela Presidência da República, pelo presidente, e posteriormente elas são submetidas a uma comissão de aprovação, uma comissão mista, que faz a análise disso já no Legislativo. Então, sempre há uma revisão, portanto, do programa durante o trâmite normal da medida provisória. A medida provisória é uma medida de iniciativa do Presidente da República e que tem um prazo de 60 dias para ser aprovada. Durante esse intervalo, monta-se uma comissão e essa comissão mista, que é montada para analisar a medida provisória, pode promover modificações no programa. Esta, em especial, tem como relator o deputado Newton Cardoso Júnior, que é um deputado do PMDB de Minas Gerais. E a comissão, e ele é somente o presidente, ele é o relator, e ele então propôs várias mudanças que o governo tem se assustado até com a ampliação do que houve. Então, para entender por que o governo está tão resistente a essas mudanças, é porque o programa já é um programa com grande redução da dívida. Mas o deputado Newton Cardoso acabou por propor um aumento nos descontos que são dados dentro deste programa. Basicamente, o programa permite que você pague 20% da dívida consolidada, ou seja, da dívida que você possui em 5 parcelas, e pague o saldo, os 80% remanescentes, de várias formas diferentes. Você pode pagar com prejuízos anteriores que você já possuía, compensar com prejuízos que você já possuía, ou parcelar isto em várias épocas diferentes, em vários tempos diferentes.
E conforme o tempo que você parcela, menor é o pagamento que você faz relativo ao total da dívida. Então, se você pagar em parcela única, por exemplo, um saldo, você tem 90% de redução dos juros e 50% das multas. Então, esse é um ponto principal. Só para ter ideia, como são muitos detalhes, mas só para ter ideia, ao invés de reduzir, nessa hipótese, por exemplo, reduzir 90% dos juros e 50% das multas, a Câmara, aliás, a comissão mista, já passou a dizer que o desconto é de 99% de tudo. Significa que você praticamente paga só os 20% iniciais, não é? Você paga o 20% inicial e depois o restante praticamente é só o valor do principal sem juros e multa. Então o governo é muito contrário a isso, porque significa dizer que é o mesmo que se você tivesse pago em dia. Então esse é um ponto importante de resistência. Outra coisa também que existe de comum nos parcelamentos fiscais é que os impostos que são retidos na fonte ou são fruto de algum tipo de multa, principalmente por sonegação, não podem entrar dentro dos programas de parcelamento. E nessa hipótese aqui, a comissão mista, nesse relatório, está propondo que também os impostos retidos na fonte, que são aqueles que são descontados dos empregados, mas não são repassados ao governo, também possam ser colocados dentro desse programa de regularização. Outro ponto que também está deixando bastante dificuldade é que para empresas que têm dívidas abaixo de 15 milhões, podem, ao invés de pagar 20% da dívida consolidada no início, podem pagar 7,5%. Eles estão propondo reduzir para 2,5%. Então, essas mudanças sobre o aspecto financeiro para o governo são bastante negativas, porque reduz bastante a expectativa de receita que o governo tem em cima desses valores, né? Este é o ponto assim de maior controvérsia, porque as reduções são muito grandes e também, você veja, para a dívida acima de 150 milhões está propondo uma redução de entrada para 2,5% e não de 20%. Então são mudanças, quase todas elas, que fazem uma profunda modificação na ideia do governo, que está buscando antecipar receitas e, na verdade, acaba por não ter receita quase nenhuma, embora abra mão do crédito fiscal. Então, este é uma modificação muito grande que existe e que pode, então, afetar, de fato, a aprovação final deste relatório, né? Está certo. Nós conversamos aqui na Rádio Justiça com o advogado Adelmo Emerenciano, ele que é especialista em direito tributário, e ele explicou para a gente aí os detalhes dessa medida provisória 783 de 2017, que permite o parcelamento de dívidas com a União. Doutor Adelmo Emerenciano, eu quero agradecer os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.